Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje Éder Souza, fundador da Oratória ao Máximo, que veio contar para nós um pouquinho da sua trajetória profissional. Éder, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui contigo. Um podcast onde tem pessoas de alto calibre, Legal. assim como o apresentador também. Obrigado. E vamos começar falando um pouquinho do início da trajetória, né? Como é que foram lá os primeiros anos, né? Quando é que tu tivesse a inspiração para começar a empreender? Ô, Lucas, empreender, eu nunca tive ali o pai ou a mãe com uma empresa, algo assim. Mas eu acredito que empreender é melhorar o que você tem, né? Empreender é atuar na evolução das coisas. Meu pai, quando adolescente, ele empreendeu lá no interior de Gaspar. Os pais dele tinham terra, plantava alguma coisinha, se alimentava ali, sobrevivia e tal. O meu pai, ele começou a empreender porque ele viu a oportunidade com a terra que eles tinham. Na adolescência, ele aprendeu a plantar tomate. Olha só. E ele, na cidade de Brusque, um plantador de tomate e tal, e ele voltou para a casa dele, colocou aquilo na cabeça. Eu imagino que isso são sonhos que o ser humano tem, sonhou com aquilo, né? Verdade. Buscou conhecimento e foi para a prática. Então, meu pai empreendeu ali na adolescência, no interior. Eles compraram cavalo, carroça, começaram a melhorar de vida. E empreender tem tudo a ver com a evolução. E você pode empreender dentro da empresa que você trabalha hoje, onde você está. Empreender é buscar evoluir aquilo que está na tua frente. Meu pai empreendeu e com 18 anos de idade ele comprou um Jeep, que na época era um carrão. Pô, imagina. Ele empreendeu e essa veia empreendedora, acredito que também foi passada aí de alguma forma para o filho. Lá na minha infância, a gente tirava férias na Penha, na cidade de Penha, aquela rua em frente a Beto Carreiro. Coisa boa. Eu ia para casa de uma tia, ficava lá 15 dias, só que não tinha dinheiro para comprar um picolé, para comprar alguma coisa, jogar um fliperama. Sim. E eu com 7, 8 anos de idade, eu não lembro exatamente a idade, mas era muito pequeno. Eu saía para vender picolé. Um carrinho, tinha uma esquina perto daquele posto lá na Penha, tem uma senhora que tinha os carrinhos de picolé e tal, e a gente comprava, enchia o carrinho, saía com 200 picolés e era 50 centavos o picolé. Nossa. O custo para nós era 25. Então a gente voltava para lá, ela contava quanto sobraram, se sobrou alguma coisa, e pagava ali metade do que a gente tinha faturado. Cara, eu era uma criança e eu acredito que aquilo já era empreender. Nossa. Porque eu tinha uma situação em minha frente que eu queria torná-la melhor. Sim. Eu passava os outros 7 dias de férias. Jogava fliperama, tomava picolé, comprava alguma coisa para levar para casa, pão, enfim. Ia curtir as férias. Ia curtir as férias. Era ótimo. Coisa boa. Pô, e tu estavas me contando antes, né, Éder, sobre o teu período da adolescência ali, né? Teve mais casos de empreendedorismo, né? Conta pra nós como é que foi esse período aí. Coisa boa. Lá na adolescência, na escola, a gente teve um trabalho de, acho que 8ª série, de apresentação que a gente podia levar o tema. Pô, eu fui pra casa, pensei, eu tinha uns livros na estante que minha mãe comprava, né? Eu olhei pra história, não queria fazer, geografia, ciências, matemática, português. Só que tinha um livro mais grosso, tinha diversas matérias ali dentro. Eu peguei aquele livro, comecei a olhar, e lá no finalzinho tinha umas 10 páginas que falava de informática. Aquele livro mostrava o que era placa-mãe, processador, memória, fonte, gabinete, leitor de CD, e pasmem, tinha até leitor de disquete, que na época estava em alta, né? CD estava lançando, era novidade, né? Novidade. Então, assim, eu comecei a ler aquilo foi muito, parece que automático, entrou na minha mente rápido, eu entendi, já sabia explicar, e eu lembrei que um amigo meu de infância trabalhava com informática. Eu fui lá, consegui uma placa-mãe, uma memória, um HD antigo, queimada. E eu levei para a escola e apresentei aquilo. Estou todo mundo impressionado. E aquele brilho nos olhos que eu tive quanto à informática, e tudo eu aprendi muito fácil, se tornou para mim um negócio. Até que um dia, naquela fase de escola ainda, a Elite Informática, naquela época, era uma escola que tinha em Gaspar. Eles foram lá sortear um curso. Eu lembro, eles iam na sala de aula, né? Isso. A ideia deles era sortear um curso de 8 horas para que você comprasse o curso de 36 horas. Era uma isca. Uma isca. E era boa, porque como eu já estudava em off, eu mentalizei que eu ia ganhar aquele curso quando eles foram sortear, e eu fui sorteado. Que legal, cara. E eu lembro bem que era aos domingos. Eu pegava a bicicletinha lá do bairro Bateias, ia até no centro de Gaspar todo domingo, das 10 ao meio-dia, e voltava para casa pedalando lá 15 km. Nossa,
tirando dúvidas, perguntando. E alguns alunos que vinham da Ilhota, outros de Gaspar, começaram a falar que eu sabia mais que o professor. Isso foi complicado porque eu ainda estava fazendo o curso gratuito. A Elite queria me contratar para dar o curso em 36 horas. Tá de brincadeira. E aí eu falei ainda na época, eu era uma criança ainda, um adolescente. Disse, mas como é que eu vou dar aula para os alunos que são meus amigos de turma do curso gratuito? Que eles vão pensar da escola. E isso aconteceu porque eu me dediquei muito, me debrucei em aprender e aquilo foi se tornando um negócio. Eu trabalhei numa empresa dos 12 aos 15, mais ou menos, e quando eles queriam me colocar como encarregado do setor de produção, eu pedi a conta e fui empreender na informática. Olha só. Formatava computadores a R$60. Meu Pensa, Deus. que na época o salário mínimo era 250. Então você tinha um quarto de um salário mínimo praticamente. Ué, uma grana boa. Era uma grana boa. Nossa. Fazia quantos por dia? Fazia 2, 3 computadores por dia. Pra eu que era pequeno. Cara. Esse pequeno chegou ao ponto de um quarto que eu dormia eu tirar, fazer uma bancada com 5 telas em cima. E eu ter clientes de Brusque, Blumenau e Itajaí que ia levar computadores pra mim que eu nunca tinha nem estudado, nem visto. PC Gamer, que na época tinha umas placas de vídeo desse tamanho assim. E na época, R$10 mil um computador gamer que é de Blumenau, que levava pra mim que eu não conhecia, porque o fulano indicou, e o boca a boca foi gigante. E teve um boom da informática uma época, né, Éder? Bem naquela época do boom da informática. Olha só, cara. Começou a ter a DSL. Internet, não precisava mais discar na sexta, né? Nossa. Tu ia jogar um Quake 2 online, era depois da meia-noite, tá discada, né? Até segunda, né? De manhã cedinho. Então eu comecei a empreender mais precisamente com informática, que foi algo profissional. Eu era uma criança, mentalmente falando. Sim. Eu não tinha uma visão empreendedora por todos os âmbitos, financeiro e tudo mais, né? Mas isso deu certo, porque pouco tempo depois, Lucas, um terreno na minha região ali era R$1.000. Cara. Eu podia comprar 1, 2, 3 terrenos por mês. Olha só. Se eu tivesse a visão de um adulto. Mas eu quero dizer com isso um pouco dessa história que quando a gente sonha com algo e busca conhecimento e sabe como colocar para fora, usa a razão com a emoção, né? O lado esquerdo do cérebro é a razão, né? Sim. E o que coloca para o mundo exterior é a emoção. Sabia? Não. Coloca para o mundo exterior é a emoção. Olha só. Quando você é capaz de sonhar a ponto de gerar uma emoção que faz com que as pessoas que são teus prospectos sintam aquela emoção que você fala com o coração, que você acredita no que você faz, que você confia num processo, na tua capacidade, a emoção que coloca para o mundo externo, que já entra um pouquinho da comunicação. Claro. Tá ligado na comunicação. Né? Tu já tava vendo isso lá atrás sem saber, né? Sem saber. Totalmente sem saber, Lucas. Sim. Isso é natural do ser humano. Claro. O que impede a natureza é quando a gente tem bloqueio. Um rio, quando se coloca uma barragem, tem um bloqueio. Impede que a natureza flua aquela água, continue fluindo. Então você pode fechar essa barragem, abrir ou tirar desse rio. Tem barragens na nossa vida em algumas áreas que não foi nós que colocamos conscientemente. E tá ali instalado até hoje. A gente não sabe. É um bloqueio. Então, verdade. E seguindo essa linha, Éder, tu me parece uma pessoa que sempre deve ter sido muito dedicada, né? Gosta muito de estudar. Passou o quê? Quanto tempo que tu passou com essa coisa da informática, mais ou menos? A informática eu empreendi ali por uns 10 anos. Olha só. Uns 10 anos nessa área. E depois disso, né? Depois que você saiu da informática, tu foi fazer alguma outra atividade antes de começar a Oratório ao Máximo? O que mais que o Éder fez aí nesse período? Ô Lucas, eu dava curso de oratória, já por ter feito alguns cursos de oratória. Eu comecei a ministrar. E eu comprei uma câmera, coloquei num tripé, uma câmera profissional, uma lente cambiável e tal, né? Coloquei num tripé para filmar meu curso. Eu tinha uma predisposição para a área de fotografia, fazia foto na informática, eu comprava e vendia câmeras, comprava na época do Paraguai, né? As Sonyzinhas que eram boas. Lembra aquelas câmeras portáteis? Sim, sim. Cartão SD, eu acho que era, né? E eu fazia foto ali na igreja que eu ia. Fazia banner, montava lá pro pessoal. Fazia artes, assim. Tipo, fazia também. Gráficas, pô, que legal. No Corel, no Photoshop. Mandava pra revelar em lona, banners. E o pessoal gostava da minha fotografia, mas eu nunca tinha estudado a fotografia. E quando eu dando curso de oratória naquela época, eu tinha câmera,
no tripé para filmar meus cursos e mostrar aos alunos, até mesmo onde eu poderia evoluir. Por aprender as técnicas para mexer no equipamento, eu comecei a treinar. Eu fiz foto do filho de uma vizinha, no gramado da casa dos meus pais. E a vizinha gostou tanto, mandou revelar foto, chamou eu para fazer aniversário dele. Ficou pirado, impressionado. Indicou isso. Mas eu não sou fotógrafo. Cara, mas ficou muito bom, tu pode fazer para mim aniversário dele, eu te pago R$250 e tal. Eu fui lá e fiz. E começou ali, Lucas, uma jornada, e foi também uma paixão. Sim. Nessa questão na área de fotografia. Legal, cara. E posteriormente eu fui para lá no ramo de fotos de casamento. Cheguei a fazer mais de 500 casamentos. Olha só. Foi assim, legal, absurdamente cara. impactante, porque Sim. quando eu comecei a fazer casamento, eu não parei mais. Uhum. E eu coloquei minhas energias todas ali. Foi fazendo pelo estado inteiro aí, pelo visto. Pelo estado inteiro. Olha. Cheguei a ir pra Argentina, perto da Argentina, fazer casamento, na divisa. Fui pro Rio Grande do Sul, na cidade da Ametista do Sul, Olha só. fotografar casamento. Uhum. Nosso estado aqui inteiro. Foi. Foi incrível. E é o tipo de jornada que tu acaba aprendendo mais do que, né, fazendo e aprendendo, né? Você aprende muito sobre a vida, sobre também comunicação. Sim. Você está com diversos tipos de casais e pessoas, mas também, não só com eles, os convidados. Aí você pega famílias incríveis e maravilhosas e aquelas problemáticas que faz parte. Uhum. O problema são deles e continua com eles, mas você talvez eu consegui, por algumas vezes, conciliar famílias, conversar, resolver situações. Depois eu vou te contar uma. E me diz uma coisa, tu inconscientemente já estava aplicando técnicas enquanto tu estava nessa jornada? Técnicas de oratória e tal, sem saber? Ou tu já tinhas estudado um pouco e daí tu estava começando a implementar? Como é que foi essa coisa? Boa. Na época da fotografia, eu ainda faço fotografia, tá, Lucas? Sim. Eu tenho clientes bons, ainda tenho alguns contratos, mas eu estou colocando a minha energia no oratório ao máximo. Legal. Hoje, na área da comunicação. A tua pergunta é muito pertinente, por quê? Como eu já tinha estudado a comunicação, oratória, linguagem não verbal, comecei a ler sobre linguagem não verbal, a linguagem do corpo, o corpo fala, isso há mais de 20 anos atrás. Olha. Eu comprei livros, o primeiro que eu comprei, primeiros 2, foram naquelas gôndolas de posto de gasolina. Olha só, cara. Acho que eu tinha 19 anos, 20 talvez, eu parei num posto de conveniência, madrugada para tomar um café e eu vi aquele livro, nunca tinha lido sobre linguagem do corpo. Uhum. Comprei os dois porque na capa, na contracapa, tinha uma descrição que me chamou muito a atenção. Você descobrir se a pessoa está mentindo para ti ou não, né, como passar confiança numa entrevista. A pessoa que escreveu o livro colocou ali algo assim impactante. E quando eu comecei a ler aquilo, cara, minha vida mudou. Minha vida, que eu digo, meu dia a dia. Porque a perspectiva de enxergar o que os outros estão falando para você muda totalmente. É quando você entende que o outro não está confiando e o porquê, e você sabe, opa, ou ele não sabe muito bem do assunto, ou ele não confia nele mesmo. Então você tem o poder de fazer uma pergunta para entender aquela dúvida que se gerou através do não verbal. Olha só. E quantos por cento que esse não verbal representa na comunicação? O não verbal é 55%. Nossa. É bem grande Nossa. a porcentagem, gigante. Eu costumo dizer que é o que autentica no mundo externo aquilo que você está comunicando de fato. Se você não confia, a tua linguagem não verbal vai dar indício que você não está confiando no texto que você está usando. Se eu tirar a voz e colocar só um texto agora, as pessoas podem interpretar como quiserem. Porque ele representa só 7% da comunicação. Caramba! Só 7%. Quando é que fica melhor então esse texto? Quando você usa o áudio, a voz, esse microfone aqui representa 38% da comunicação. Olha. Até vai uma dica aí para quem responde cliente pelo WhatsApp. Pois é. Tendo a oportunidade de mandar um áudio, você amplia em mais 38% o teu poder e assertividade. Porque assim, só no texto, ou talvez você errou numa vírgula ou a pessoa interpretou errado na leitura, mas a pessoa não sabe se você está tranquilo, se está com raiva, se está falando com muito amor e tranquilidade. Ela vai interpretar da forma dela, né? Talvez como ela está se sentindo no momento. Se ela brigou com o marido em casa e está lendo a tua resposta, ela interpreta, ele não quer me dar atenção. E talvez o teu tom de voz seria, minha querida, tudo bem contigo? Cara, quanto a essa tua pergunta, a resposta é, ou seja, totalmente amigável, dedicado inteiramente naquela resposta, em atenção. Agora imagina usar 100% ao teu favor, se você entende do que você faz, se você está com o coração no aqui e no agora,
e você conseguir fazer uma chamada de vídeo, sentar com a pessoa para tomar um café, olhar nos olhos. Vai usar todas as ferramentas. Todas as ferramentas. Quando é que você pode se prejudicar? Quando alguma coisa no teu inconsciente não está coerente com o texto. E aí o teu não verbal vai revelar isso. Ou seja, Lucas, tem pessoas que falam em público, eu não tenho vergonha de falar em público. Só que ele não tem vergonha, mas ele tem alguma trava que está a nível inconsciente e ele coloca a mão para trás. Esse público já não confia mais nesse cara, talvez. Pô, não sei, não confiei. Não tá passando. Ainda que você nunca estudou sobre linguagem não verbal, quem está nos ouvindo talvez nunca estudou, mas a gente nasceu e a nossa única comunicação era não verbal, não era a nível de linguagem. Sim, nós tínhamos um som, ou seja, o ritmo do choro e a altura e intensidade mostrava para a mãe se eu estava com fome, se eu estava com dor, ou se eu só estava me sentindo sozinho. Precisava que ela viesse perto de mim, pegasse no colo. Nós somos seres feitos para se comunicar. Quando a gente começou a aprender a falar, a gente começou a usar a persuasão por meio da fala, né, para ganhar um benefício. E talvez fomos nos esquecendo de ler e interpretar, talvez, a nível consciente. A gente já fazia isso. Sabia se a mãe estava ali por obrigação, porque ela queria me ver. Aquele sorriso, o olho, né? Claro. O olho da mãe. É verdade. A criança, quando quer conquistar um adulto, né? Aquele olho bem arregalado. E porque esse é o olhar romântico, é o olhar da emoção. Uma pessoa mais emocional tem os olhos maiores. E também é uma comunicação não verbal e fisiológica. Cada perfil expressa naturalmente. Vamos aproveitar para falar um pouquinho também sobre essa questão. Logo depois que tu estavas trabalhando, tu começou a trabalhar com fotografia e tal, né? Tu trabalha até hoje, né? Em que momento aí dessa trajetória você disse, pô, cara, agora eu tenho que colocar esse conhecimento todo, empacotar ele, né? E conseguir transmitir isso para as pessoas. E como é que você fez isso? Como é que você transformou esse conhecimento todo no Oratório ao Máximo? Boa pergunta, Lucas. Lá em 2010, eu comecei a ministrar. Eu já tinha feito diversos cursos de oratória, participado de diversas aulas, curso de liderança também já tinha feito. E eu percebi que na área de oratória, as pessoas saíam falando meio que parecidas umas com as outras, e não tendo uma identidade. Uma das coisas também que me fizeram na época ministrar é que aquilo que você gosta de estudar e você passa a ensinar alguém, você aprende muito mais. E eu falando sobre aquilo, aprendi de uma forma. Eu tive num outro podcast esses dias, e aí alguns alunos, nossa, foi meu professor em 2010, 2011, 2012. Legal. Foi muito gratificante. Uhum. Pessoas que eu não lembrava mais por não ter visto mesmo, né? Sim. Assim que eu vi o nome, já lembrei de cada um. O Joel, quem mais? Por nome não vou lembrar agora, mas é muito gratificante. 2014 em diante eu parei. Eu fiquei um tempo, mas eu voltei através de um sonho, cara, que eu tive. Como é que foi isso? Eu acordei um dia e um sonho ficou muito vivo na minha memória. E foi o seguinte, alguém trouxe uma mochila, soltou assim pra mim, num gramado, a gente tava num gramado. Essa mochila era parecida com uma de couro que eu tenho, que eu uso no notebook e tal. Uhum. Só que quando a pessoa soltou essa mochila, ela passou a ser transparente, tinha um livro dentro. Aí eu fui curioso olhar o título do livro e o nome dizia Quando o Homem Morre em Vida. Forte demais. Pô. Quando eu acordei e lembrei desse sonho, cara, ficou muito nítido a capa do livro, o título do livro. Eu pensei, nossa, vou ler esse livro? Eu preciso ler esse livro. Isso é uma mensagem, não é um sonho, é uma visão. E eu fui procurar na internet, não tem esse livro. Eu passei o dia todo conversando com Deus e perguntando o que esse sonho transmite pra mim. Eu passei o dia todo atendendo cliente e tal. Quando eu cheguei em casa à noite, com aquilo na cabeça. O dia inteirinho me questionando, tentando entender. E à noite eu entendi. Eu estava morto em vida. Por quê? Todos nós temos uma missão. E a minha missão na informática não era informática, era ajudar pessoas a resolver o problema delas. Tu já vinha fazendo isso inconscientemente, né? Já vinha fazendo isso. E quando eu só fazia pela informática, nossa, era muito pesado. Mas quando eu fazia pela missão certa, era gratificante. Que legal. Na fotografia também, mesma coisa. Realizar o sonho de casais, mostrar para eles o quanto eles são cúmplices uns dos outros, o quanto o olhar brilha um para o outro, de admiração, de paixão, de amor, de decisão. Legal. Né? E isso é mais importante do que a foto e o dinheiro que eu ganhava em troca desse trabalho. Uhum. Então eu fazia pela missão. Mas a missão maior, cara, e é na área da comunicação, me lembrou que eu estava morto em vida, trocando meu tempo por dinheiro em ciclos que não estavam me trazendo gratificação a esse nível da comunicação. De eu ver hoje pessoas
Tem até um amigo que foi pro Legendários, e ele já era líder na igreja dele, de um grupo de homens. Olha só. E esse cara é uma pessoa fantástica, um cara inteligentíssimo, caprichoso, trabalhador, dedicado, marido, pai. Pô, esse cara, meu, ele participou do curso. Depois desse sonho, eu já botei em prática. Não, vou fazer minha turma de oratória novamente, botar em prática. Voltei a sonhar nessa área. É uma energia nova, assim. Uma energia nova. E no final do ano, esse curso que eu coloquei em prática de última hora, ele foi um dos alunos. Que legal. E esse cara destravou, meu. Pô. Ele voltou, hoje ele fala do Legendários, ele fala do Lenhadores, que é um grupo lá no Tom Maior, em Dayal. E se você ver os vídeos dele hoje no Instagram, Outra coisa. é outra coisa. Um cara que comunica com os olhos, comunica com a expressão não verbal, com a mão. E antes ficava com a mão para trás, a mão no bolso. Não passava segurança. Ele passou a enxergar quem ele é Uhum. e qual é a missão dele quando ele vai comunicar algo para alguém. Que legal. Então a gente poderia dizer que agora tu tá focado, né, nesse novo projeto. E como é que tá sendo isso? Né? A gente trazendo agora um pouquinho pra atualidade, né? Como é que tá sendo esse momento? Tá sendo incrível, cara. Tá sendo incrível Imagino. porque você vê pessoas... teve um casal também que participou desse curso no final do ano passado, e você vê a diferença deles no trabalho com por Isso é exemplo, gratificante, né? ele trabalha numa empresa que é familiar, e a forma que ele conversa com os funcionários hoje, a forma de ele perguntar as coisas, Ele enxerga a mudança nele mesmo. totalmente. Ela trabalha numa ONG em Dayal, onde ela leva o projeto, que é a captação de recursos, para diversas empresas gigantescas da região. Poxa, e ela não sabia como se portar na frente dessa galera. Como se portar, que eu digo, como mostrar para eles o quanto eles podem ganhar Uhum. a nível de satisfação na região, plantar boas sementes, sem tirar um dinheiro do bolso, mas revertendo uma causa social, uma parte do imposto, que é algo que ela usa a razão, né? Mas se não linkar a emoção, a empresa não vai querer se envolver num processo, mexer com algo ali e tal, né? Com algo jurídico, de repente, para se encaminhar num projeto social. A razão normalmente leva para estagnação, né? Exatamente. Tem que ter emoção para mover, né? A emoção coloca para o mundo externo. Pô, que legal. É extremamente importante a gente fazer isso aqui, não. Um casamento. Usar a razão e a emoção. Se eu usar só a emoção, eu saio fazendo sem planejar. Se eu só usar a razão, eu planejo e nunca faço. E esses dois aqui é casamento perfeito. Porra, que legal. E tu estás enxergando isso agora aí com essa nova trajetória, pegando até o feedback aí de quem tá passando, né, pelo teu processo. Fala um pouquinho para nós como é que é, para quem te contrata, como é que funciona o teu serviço. Ô, Lucas, a gente tem desde turmas onde pessoas de qualquer área podem participar. Por exemplo, eu estou vendo o episódio aqui com o Lucas e quero melhorar minha comunicação. Acompanha no site oratorialmaximo.com.br ou no meu perfil de Instagram, Éder Souza, com Z, Brasil, e você vai saber da próxima turma. Então você tem a turma de pessoas que são avulso, né? Como também nas empresas eu consigo fazer uma consultoria, um curso de oratória em company, dedicado para a necessidade atual daquela equipe. Que legal, personalizado. Personalizado. Por exemplo, um piloto de Fórmula 1. O cara está na 20ª colocação. Ele precisa de fazer microajustes para, se ele quer alcançar o primeiro colocado. Sim ou não? Total. Precisa de microajustes. Precisa. Não tem armadura ali, né? Não tem. Só tem cara fera. Ufa. E no mercado competitivo de hoje é a mesma coisa. Não tem amador. A oratória começou há quantos mil anos atrás? Nossa. Lá na Grécia Antiga. Mais de 3.000 anos. A oratória em si não mudou, mas duas coisas mudaram. Mudou a época, a importância dela é muito maior hoje, e mudou também a forma de aprender. Hoje você consegue, através de um curso híbrido que eu tenho, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, fale português, fazer um curso comigo. Olha só, não é presencial, não precisa. Não precisa mais ser presencial. Por quê? A gente conseguiu usar a tecnologia, a forma de aplicar tarefas, o aluno montar um dossiê, como se eu estivesse vendo ele em tempo real. Olha só. Ele vai botar isso em prática na empresa dele, no ponto de ônibus, no táxi, no Uber, onde ele estiver. E toda semana ele vai me entregar um dossiê e um vídeo no nosso grupo daquela turma específica. Então eu consigo para o Lucas, para o João, para a Maria, dar tarefas diferentes conforme a necessidade daquele aluno no momento. Olha só, É bem legal. Muito legal. É bem legal. E as turmas presenciais, que eu acho ser mais impactante, Claro. você está presencial. Porque tem o calor humano, Claro. tem os desafios que são maiores. Tira dúvida ali. Dá para fazer tudo isso? Sim, porque o aluno vai colocar em tempo real com pessoas reais.
em prática. A diferença é que eu não estou lá no momento acompanhando ele. Claro. Ele precisa mandar um vídeo falando algo, um dossiê para mim. Nesse dossiê a gente tem lá perguntas relacionadas à razão, à emoção, como ele se sentiu fazendo, como a pessoa recebeu e qual foi o resultado daquela conversa. Como é bem completo, É né? bem complexo e complexo É, exatamente. para gerar um resultado. Uhum. Porque assim, ó, todo mundo consegue falar em público. Ah, eu tô perdido numa cidade que eu não conheço, tô sem celular para usar um GPS e eu preciso perguntar para alguém onde tem um posto de gasolina. Todo mundo consegue perguntar isso. Agora você parar na rua alguém que você nunca viu e perguntar algum assunto mais íntimo, Não. precisa ter domínio de si próprio, não ter medo de ser julgado, não ter medo da pessoa falar, cara, tu é um louco, não quero falar sobre isso, ou nunca te vi, correr risco, faz parte de falar em público. Total. Então a gente consegue, através do processo, oratória ao máximo. Por que oratória ao máximo? O nome é colocar o máximo de potencial que você tem na sua comunicação. E aí a gente entra num processo de autoconhecimento, em primeiro lugar. Vou separar aqui 2 grupos de pessoas. Quem não fala porque tem medo, e essa é a maior parte da população, medo, a vergonha, medo de ser julgado, de dar um branco. O próprio auto-julgamento faz ele entrar com um ritmo de respiração descompassado, cardíaco, compassado, é esse ritmo. Isso solta, libera na corrente sanguínea adrenalina. Uma coisa reforça a outra, falta oxigênio no cérebro, vai combinar onde? Num branco. Total. Totalmente. Aí trava. Travou. E aí ele fica pensando, o que vão pensar de mim agora? Agora já gaguejei. Pronto. E aí foi tudo de água abaixo. Aí não tem volta, né? Acho que mesmo um profissional para voltar no momento desse é complicado. Imagina para quem não tem a técnica, né? Quando tem autoconhecimento, Lucas, o que eu penso sobre isso, cara? Se você fizer uma pergunta agora que eu não saberia responder, é eu olhar para quem eu sou de fato na realidade, o que eu tenho de conhecimento. E ser sincero, Lucas, eu não tenho essa informação, mas eu posso procurar e te passar depois, pode ser? Entende que você tem que ser você mesmo e ser fiel à tua verdade? Ou seja, se eu errar em público, tem uma técnica aí, tá? Aproveita e já guarda ela para você e bota em prática. Se eu falhar agora uma palavra, eu falar, me perdoa, eu queria dizer tal coisa. Poxa, eu não fiz mal a ninguém. Não preciso pedir perdão. Se eu errar uma palavra, eu posso em seguida falar digo e repito essa palavra corretamente. Digo. Olha só, eu não coloquei a ênfase no erro. Uhum. É você colocar o foco naquilo que você quer comunicar. E continuar. Segue o barco. As pessoas não estão procurando teu erro. É você que está colocando uma lupa no teu erro. E tu se sabota, né? Tá se sabotando. No Exatamente. Caso, né? Por isso que o processo começa com autoconhecimento. Muito bom. E como é profundo isso tudo, né, Éder? Se tu pudesse aproveitar, né, para quem está assistindo a gente e não tem esse conhecimento, dá algumas dicas, alguma coisa assim que a gente possa traduzir de alguma forma como é importante e o poder, né, da oratória. Vamos lá. Todos nós somos seres que comunicam. A comunicação faz com que, não sei se você já ouviu uma regra da liderança que diz o seguinte: o óbvio tem que ser dito. Já ouviu? Quantas vezes a gente falou, mas eu achei que tu sabia. Mas eu achei que era intrínseco. Não, mas espera aí. O que está dentro da sua mente leva também como princípio que está só dentro da tua mente. O outro só vai saber se você escrever, se você comunicar, se você falar, se você não tem como ter um feedback. Lucas, então vamos lá, repetindo o processo. Tu entendeu que tu vai passar aqui, depois tu vai em outro cliente, depois você volta aqui na empresa, porque o teu dia a dia você ia nos 3 clientes, só que aquele último cliente, tal horário não vai estar lá ainda. Então precisa que você volte aqui, descarregue o material para que no terceiro cliente você chegue no horário que ele já esteja lá, e hoje ele está com uma bagagem maior para você trazer. Vamos pensar num cenário assim. Sim. Se eu não comunicar com clareza, fazendo você imaginar o cenário... Num cenário desse, do tanto de ruído que pode ter... É gigante. Mas o meu funcionário nunca entende. Poxa, ele até funcionário há tempo, ele nunca entende. Tem 2 problemas aí. Ou você não está sabendo comunicar, ou se contratou o cara errado. Mas geralmente é eu que não estou sabendo comunicar. Né? Geralmente é. Por quê? A responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Eu vou falar sobre responsabilidade. Você tem filhos, né? Tenho. Tem filho, tá. Imagina que tu é filho. Filho. Daniel, 10 anos. Então, quem está em casa aí ouvindo a gente, se tem filho, imagina o teu filho, o nome dele, dela,
Se não tem, imagina, tendo então, e ele tá no outro lado da rua, tem um carro vindo na direção dele, é 10 segundos. Não dá tempo de você atravessar, até porque tem um fluxo de 2 vias passando na tua frente, e você não consegue chegar lá a tempo. Porém, lá perto do Daniel, tem um senhor. Se você conseguir comunicar de forma clara e efetiva, esse senhor consegue puxar ele e socorrer ele. O que você vai fazer? Como que você vai comunicar? Da forma... Nossa, eu acho que da forma mais clara possível, mais rápida possível. Vai gritar em público? Vou gritar em público. Mas vão pensar o que de ti, cara? Ninguém te conhece ali. Nessa hora, né? Quantas pessoas não falam, eu tenho medo eu não gosto de falar perto de pessoas que eu não conheço. Eu não falo para um grupo de pessoas que estão numa classe social maior que a minha, financeira ou intelectual, não interessa. Sabe por quê? Primeira coisa, autoconhecimento. Segundo, você não tem um motivo claro para tal ação, que é a motivação. O que é motivação? É um negócio que você levanta a mão e grita. Não tem nada a ver com isso. É o motivo certo, razão e emoção para a ação. É a junção das duas coisas. Né? Olha só. Esquerdo, direito e cérebro. Então, assim, você vai falar de uma forma que não tem como errar, cara. Não tem 2 chances. Ou seja, você tem uma vaga que vai abrir na tua empresa, Lucas. E essa vaga paga R$2.000 a mais do que você ganha hoje. Você é o cara mais habilitado tecnicamente no assunto. Só que tem um outro cara que não é tão bom quanto você, mas ele é um cara que comunica melhor para quem vai selecionar a pessoa para aquela vaga. A chance de você não ser colocado lá é grande. É grande. Aí eu te pergunto, quanto custa não saber esse conhecimento? Nesse caso, pode custar R$24.000 no próximo ano. R$2.000 a mais por mês. Vamos falar do curso um pouquinho, né? Nesse paralelo aqui do assunto. Não custa nem 10%. O curso custa menos 10%. E esse conhecimento nunca mais vai ser tirado de você. Primeiro, a nível pessoal, quem você é, que é o comunicador, quem é o comunicador, eu ter clareza, que eu não sou nem além nem aquém de ninguém. Depois, conhecer minhas soft skills, minhas habilidades, aprimorar, conhecer a técnica da oratória, do tom de voz, linguagem não verbal, como usar a retórica a meu favor, como construir um texto, um início, meio e fim, que me favoreça, para que aquele cara que está selecionando a vaga olhe para mim e fala, cara, daqui a 10 anos não sabia que tu era tão bom nisso. Talvez eu não comuniquei ainda. Pois é. Olha só, Lucas, e quantas pessoas são peritos no que fazem e estão lá reclamando, mas o meu chefe nunca me enxerga, porque não me dá uma oportunidade. É falta de você vender a ideia das tuas capacidades para alguém. Ninguém adivinha. E nessa hora a gente percebe como isso aí, no fim das contas, é um investimento, né, Éder? Porque muda tudo, muda o jogo completamente, né? Nesse gancho, Éder, quero aproveitar, né, que a gente tá falando disso, essa importância, né, que a gente às vezes deixa passar por desconhecer a questão da oratória, né? É uma coisa que leva quanto tempo para desenvolver? É esse processo de tempo, né? Muito boa pergunta. A pessoa já tem um impacto na primeira aula. Por quê? Quando você vê em tempo real a tua apresentação no começo da aula e o teu gancho de palavra no final, você já começa a usar a racionalidade para falar, eu preciso fazer assim, o assado. Aí começa a mudança. Nós precisamos de 2 meses de processo. 2 meses. E esse é o começo de tudo. Eu digo começo de tudo porque em 2 meses você muda a tua comunicação na frente dos teus amigos da empresa, na família. Você tem coragem de pedir a palavra ali no jantar de Natal, falar como é que foi o ano, agradecer, o que você deseja para o próximo Natal na sua família, desejando coisas boas na virada do ano. Olha só. E talvez você não fazia isso. Sim. E quem passa por um curso desse, quer colocar para o mundo externo o que sente no coração, o que pensa. E agora ele tem as ferramentas necessárias para isso. E eu digo que começa ali, a gente precisa de 2 meses, porque nunca mais você vai deixar de usar esse conhecimento e nem de aprimorá-lo. Sabe por quê? A técnica é uma só. Vai virar uma memória muscular, né? Mas você está em constante evolução. Constante evolução. Então o Éder do mês passado não é mais o mesmo Éder. Exato. A água não passa 2 vezes no mesmo rio e você não se banha no mesmo rio 2 vezes, né? Porque a água não é mais a mesma e o homem de ontem não é mais o mesmo de hoje. Muito verdadeiro. E essa é a jornada da oratória, é a mesma coisa. Entendi. Mas precisa despertar, precisa passar por um processo. Por quê? Sozinho, lendo um livro, e eu li vários livros de comunicação que me ajudaram bastante. Napoleon Hill, né? Roberto Chinachi, apresentações incríveis, se não me engano, o livro dele. Tem diversos livros de comunicação que foram importantes.
mas foram importantes pro lado racional. Claro. Pro lado prático, cara, Não. é você ter um professor, você ter um mentor, é você estar envolvido em algum processo que você aprende tanto com a tua evolução, mas principalmente vendo e ouvindo o que teus amigos ao entorno têm de dificuldade. Fala, pô, isso é comum. Então não é que eu não tenho condições de chegar lá, é porque eu estou num processo. E outras pessoas também estão. E eu vi que o fulano evoluiu, eu também posso. Se o Éder tinha medo de falar em público e hoje consegue, pô, por que eu não consigo? Muito bom. Éder, eu acho que chegamos naquele momento onde eu vou te pedir agora uma dica, tá? Uma dica de ouro, para tu deixar para quem está começando, para quem... o que você diria para essa pessoa que talvez você escutou, que tu tivesse escutado, faria diferença para você? Olha, Lucas, eu acredito que se eu tivesse ouvido há 20, 30 anos atrás, tem 39, né? Então, até 30 anos atrás. Sim. Lógico, eu não teria a maturidade para absorver o impacto dessa fala. Mas mergulhe em autoconhecimento. Se conheça. Porque o ramo que você escolher para atuar, lógico, embora tenha novidades, embora você possa criar alguma coisa, mas sem você se conhecer, como que você vai utilizar a maior ferramenta que existe, que é você mesmo, se você não se conhece? Então, autoconhecimento seria assim, a dica maior que tem. E a comunicação tem tudo a ver, uma comunicação assertiva, uma comunicação que traga o resultado que você se propõe a alcançar quando decidiu comunicar, está totalmente relacionada ao autoconhecimento. O médico que você escolhe para ser teu médico não é o melhor médico mediante a medicina, conhecimento de medicina. Até porque a gente não entende de medicina para saber se ele é o melhor ou não nessa área. Mas aquilo que a gente mais confiou. Passou a informação mais... Você se sentiu bem, se sentiu acolhido, falou, pô, cara, esse cara vai resolver o meu problema. Olha só, tu vê, né? E é assim que funciona no mundo do empreendedorismo. Quando você tem um bom produto e talvez não está conseguindo colocar para o mundo externo, as pessoas não estão enxergando como você enxerga, como a capacidade do teu serviço ou produto pode levar para essas pessoas. Pô, que legal. Pô, muito bacana essa dica, tá? E agora, Éder, eu vou deixar um espaço aqui para tuas palavras finais, né? Estamos chegando no finalzinho do episódio. Fique à vontade, se quiser deixar a sua mensagem. Então, pessoal que está nos assistindo, se você em algum momento pensou o seguinte, eu preciso melhorar a minha comunicação, acompanhe no nosso site oratoriaalmáximo.com.br e ali você vai ficar por dentro das próximas turmas, seja no híbrido, que é o curso nosso online, ao vivo, com a prática, o grupo de WhatsApp junto com outros alunos, como também os cursos presenciais. E se você é um empreendedor, um gestor, que tem uma equipe e queira trabalhar com mentoria, com acompanhamento, seja para você em específico, hoje eu acompanho também políticos, pessoas que têm uma oratória muito boa já comunicam em público, não tem problema quanto a isso, mas querem dar esses microajustes que a gente conversou antes, e estão conseguindo aí, colocando na linguagem não verbal, colocando na pausa, na entonação, na velocidade de voz, diminuindo também o ruído. A gente não falou ao longo do episódio, mas existem muitos ruídos na comunicação, Lucas, que distraem as pessoas. Sim. E a gente consegue também eliminar isso através de um processo. Ai, que legal. Tá? Então, tudo é treinável, né? Tudo é treinável. Ninguém bom. nasce se comunicando com alta performance e tudo é possível para aquele que busca conhecimento e está disposto a praticar. Pô, que legal. Muito bom. Éder, eu quero então te agradecer demais, coração, aí, pelo tempo, né, por estar aqui conosco e principalmente por compartilhar tanto conhecimento. Éder, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Lucas. É muito bom compartilhar e aprender também junto com cada um que a gente compartilha informação. Muito legal. Gente, um abraço aí para vocês e até o próximo episódio. Valeu!